Meu nome é Camila do Nascimento Leite, doutora Camila Leite, como todo mundo me conhece. Mas o que uma médica teria para falar a respeito de obstáculo e oportunidade? O que tem a ver, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu sou médica, mas eu não sou psiquiatra. Por que eu tô aqui falando de obstáculo e oportunidade? Porque eu sou uma pessoa com uma história que passou aí por inúmeras situações que fizeram algo transformador na minha vida. Então eu vou contar para vocês uma história. Era uma vez uma menina que resolveu ser médica com 4 anos de idade. Nunca mais ela mudou de ideia. E como ela não tinha condição financeira de fazer uma faculdade particular e tudo mais, ela começou a tentar prestar vestibular, né? Foram 5 anos tentando fazer medicina. No último ano que ela prestou vestibular, né? E ela passou. E aí ela passou numa faculdade estadual a 500 quilômetros de São Paulo, longe da família. E embora a faculdade fosse pública, ela precisava pagar para morar, para comer, para viver. E não tinha dinheiro. E aí ia fazer o quê? Chorar, reclamar, lamentar. Eu fiquei 5 anos prestando vestibular. E aí agora o que eu faço? Eu fui passar só aqui? Não. Começou a trabalhar vendendo roupa. O pessoal chamava de sacoleira, aí eu dou outro nome. Eu digo que você é um empreendedor do ramo da moda. E ela vendia muita roupa. E com isso ela conseguia se manter. E as coisas foram caminhando, foram dando certo, a família ajudando, e ela conseguiu fazer o curso de medicina. E ela conheceu uma pessoa no 3º ano da faculdade de medicina, começou a namorar e ela engravidou. Antes, né, um pouquinho de engravidar, ela descobriu que ela tinha um tumor cerebral, que era um tumor benigno, mas que estava localizado numa região muito delicada, onde se ele crescesse um pouquinho, ele pressionava o nervo óptico e ela perderia a visão, ela não conseguiria mais enxergar. O médico falou para ela que ela não poderia ter filhos e no tratamento do tumor ela engravidou. E mesmo com muito medo, ela conseguiu. O bebê nasceu bem, nasceu com uma malformação, nasceu com uma comunicação interventricular, um coraçãozinho aberto, muita dificuldade em ganhar peso, nasceu prematuro, num parto dificílimo, quase morreu, mas já tem 16 anos hoje e tá ótima e vai prestar medicina ano que vem também. E aí ela conseguiu, essa menina conseguiu, ela se formou e depois da formatura ela se casou com aquele namorado, eles se casaram, né, mesmo antes da formatura, e tiveram mais 2 filhos. Olha que lindo, uma família perfeita. Como ela vinha de uma família grande, com muitos irmãos, ela também queria ter uma família grande. Teve 3 filhos e achava que vivia um comercial de margarina. 2 médicos, uma família linda, uma casa maravilhosa, piscina, brinquedoteca, tudo lindo. Mas faltava alguma coisa. Faltava presença, faltava cumplicidade, faltava companheirismo. E aí, nessa fase, veio uma solidão muito intensa e o desprezo se transformou em violência, a ponto dela ter a coluna quebrada. E no dia que a coluna dela foi quebrada, tudo quebrou. Aquela história toda quebrou. Mas ela conseguiu, com muito apoio, obviamente, da família, dos amigos, de oração, de terapia, de estudo, de leitura, mas ela escolheu continuar. E ela não parou de trabalhar nenhum dia porque ela tinha um senso de missão, lembra? Que ela demorou 5 anos para entrar na faculdade de medicina. E ela tinha um senso de missão que ela tinha pacientes esperando por ela, não podia faltar no trabalho. O que os pacientes tinham a ver com aquilo? O que os pacientes tinham a ver que ela estava com a coluna quebrada? Isso era um problema dela. Os pacientes tinham que estar lá, estavam lá esperando por ela para serem atendidos.
e ela não cancelou nenhum dia de trabalho. E ela foi pelos pacientes e pelos filhos. E ela conseguiu se transformar na mulher que fala aqui com vocês hoje, tá bom? E essa mulher que hoje é mais forte, essa mulher que é mais sexy, essa mulher que é bem sucedida, essa mulher que consegue contar essa história sem chorar. Por quê? Porque chorar é feio? Não. Porque eu vivi a dor, só que eu não quero mais sofrer. Eu tô aqui com vocês para contar essa história e mostrar para vocês que se eu conseguir, vocês também conseguem, né? 5 anos pra entrar na faculdade, entrou na faculdade, arrumou um tumor, engravidou, quase perdeu o filho nasceu doente, aí você casou, achou que era feliz, foi traída, viveu aí violência, né, doméstica. Meu Deus! Pois é, eu tenho uma história para contar. E essa é a história que eu tô contando para vocês hoje. E essa é a história que eu me orgulho muito dessa história. Porque eu sei o quanto eu posso ajudar outras pessoas com a minha história de alguma forma. O quanto eu posso inspirar outras pessoas, outras mulheres com a minha história. E o quanto eu cresci. O quanto eu consegui olhar para tudo o que acontecia na minha vida e entender por que eu fiquei tanto tempo aceitando um relacionamento abusivo do meu primeiro namorado, por que eu fiquei tanto tempo num casamento que não era legal, por que eu cheguei a ponto de ser aí, né, passar por esse momento de violência. Então isso tudo me fez crescer e hoje é tudo muito novo e tudo muito bem estabelecido. Hoje eu sei quais são os meus limites. Hoje eu sei que isso não vai mais acontecer na minha vida e não depende de quem está comigo. Depende de mim, depende do que eu permito que aconteça na minha vida. Então a rédea está na tua mão, né? E cada obstáculo desse, então cada dia que, putz, eu não tinha dinheiro, teve final de semana que eu tinha R$2 na conta, com 3 crianças, e eu falei, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Falei, quer saber? Eu perdi, né, 14 quilos, né, pós-divórcio. E tinha um monte de roupa lá, falei, quer saber? Eu vou vender. Fiz um brechó das minhas roupas, que não serviam, estavam grandes, iam ficar enormes. Eu falei, eu emagreci e eu não vou mais querer usar essas roupas. Vendi minhas roupas para conseguir ter grana para comer. E tudo bem. E ensinei para as crianças que as coisas... a gente não precisa só ter roupa nova, a gente pode comprar roupa usada. A gente já conversou sobre capitalismo, a gente já conversou sobre consumo excessivo. E a gente aproveitava cada dificuldade para tirar um proveito positivo. Certo? Então, o que eu falo para vocês, o que eu tento falar para vocês, por mais que pareça surreal, por mais que pareça... Não é, né? Eu falo isso para as crianças. O ser humano é o bicho mais incrível. Ele consegue viver no deserto do Saara e na Antártida. A gente tem uma incrível capacidade de adaptação. A gente só precisa querer. A gente só precisa entender o que está acontecendo, correr atrás, buscar alternativa, pedir ajuda, sim. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de rede de apoio, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, a gente não precisa dar conta de fazer tudo sozinho. A gente não precisa ter esse temor de desempenho de dar conta de fazer tudo. Mas é possível, porque a gente é um bicho incrível que se adapta a qualquer adversidade. Mas aí, de novo, vai depender de você. Se você vai escolher sofrer o que você tiver que sofrer, aprender, ressignificar e seguir, ou se você vai ficar lamentando, chorando, reclamando das mesmas coisas e fazendo cafuné no seu problema de estimação. Problema de estimação, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Beijo da doutora pra vocês. Tchau, gente.